Olá, estamos aqui hoje no Cemitério Municipal de Eloy Mendes, mais uma reportagem sobre a história da nossa história. Eu estou aqui com a equipe do Café Mutuca, do lado do túmulo do Barão Joaquim Eloy Mendes. Estamos agora, 24 de junho de 2006, 24 de junho de 1826. 200 anos do nascimento de Joaquim Eloy Mendes, o Barão da Varginha. Neste túmulo, estou aqui do lado dele, estão 4 pessoas sepultadas. 3 que haviam sido sepultados lá no antigo cemitério do Rosário e foram transportados para cá, e um foi sepultado aqui. A primeira pessoa mais antiga aqui é a baronesa, Dona Mariana Bárbara da Conceição, esposa de Joaquim Eloy Mendes, a baronesa da Varginha. Foi sepultada no cemitério antigo, né? Em 1895. A segunda pessoa a ser sepultada é o senhor Joaquim Eloy Mendes, nascido em 24 de junho de 1826 e falecido em 1913. Este túmulo que estava lá no antigo cemitério. A outra pessoa sepultada também aqui nesse túmulo, que foi sepultado no antigo cemitério, é o senhor comendador Joaquim Batista de Melo, filho adotivo do barão Joaquim Eloy Mendes. Também sepultado lá no cemitério antigo, 1920. Foi a última pessoa sepultada lá no antigo cemitério do Rosário. E a outra pessoa é o senhor Gastão Ramos de Melo, já sepultado aqui nesse cemitério, falecido em 1934. Antes de mais nada, falar alguma coisa sobre o senhor Joaquim Eloy Mendes, é preciso desfazer um mito que existe sobre o Joaquim Eloy Mendes. E ele teria sido o fundador da cidade que hoje leva o seu nome. Isso não é verdade. Quando Joaquim Eloy Mendes nasceu, em 1826, o Arraial da Mutuca já existia há mais ou menos 50 anos. O Joaquim Eloy Mendes, ele foi um grande fazendeiro, ele foi um homem muito ligado à política, lá do antigo Arraial da Mutuca, que depois virou o distrito do Pontal, né, que pertencia a Varginha, era major da Guarda Nacional. O barão tinha uma riqueza muito grande, né? Vindo da agricultura. Tinha várias e várias fazendas. A sede dessas fazendas era muito famosa, a Fazenda do Triunfo, que aparece aqui nessas fotos. Essa fazenda do século XIX foi demolida em 1968, 1969. Acredita-se que o barão tivesse uma quantidade de terras entre 2.500 alqueires de terra. É uma proporção de terra, né? Uma dimensão de terra muito grande. O Joaquim Eloy Mendes, ele casou com uma viúva, a dona Mariana Bárbara da Conceição. Ela era muito mais velha que ele. Quando eles casaram, a Mariana, ela tinha mais de 40 anos. Eles eram originários lá do Rio de Janeiro. Tanto que o marido dela tinha o apelido de o Barra Mansa. Eles eram muito ligados ali a Alfenas, ligados a Paraguaçu, Machado. Eles tinham terras espalhadas por ali tudo. Depois que ela ficou viúva, é que o barão, o futuro barão, né? O major Joaquim Eloy Mendes, casou com ela. Olha, este túmulo, onde está o Joaquim Eloy Mendes e algumas pessoas da família dele, é um túmulo histórico. Inicialmente, ele foi construído lá no cemitério paroquial, onde é a Escola Cirandinha hoje, o antigo cemitério do Rosário. Ele traz esse monumento, ele foi esculpido em 1913, traz esse belíssimo monumento em mármore, né, o monumento Fé, Esperança, Caridade, ficava lá no cemitério do Rosário. Quando o cemitério foi demolido em 1954, os restos mortais do barão, da baronesa e do comendador Batista de Melo foram trazidos para este túmulo. Essa peça aqui, ela foi colocada aqui em frente ao cemitério, conforme vocês estão vendo agora aí nessa foto que está aparecendo para vocês, onde ficava esse monumento, naquele canteirinho em frente ao cemitério aqui.
Depois essa peça foi depredada e aí ela foi restaurada e foi removida aqui para o lugar original dela, em cima do túmulo onde eu estou aqui, do lado dele. Em 2011, o Conselho do Patrimônio de Eloy Mendes tombou esse túmulo como patrimônio histórico do município de Eloy Mendes. Então está aqui essa bela peça, é original, a lápide do túmulo está aqui, original do cemitério antigo, com essas 4 pessoas que eu mencionei agora há pouco, que estão sepultados nele. Entre as muitas peças que o barão teria doado para o distrito da Mutuca, está aqui a pia batismal, esculpida em 1911 para o batizado de um neto adotivo do barão, que era filho do Batista de Melo, que é o menino Araão, que morreu depois com 2 anos de idade. Tem até uma placa aqui do lado falando sobre esse batizado. Essa pia foi colocada na antiga igreja matriz, demolida em 1929, e depois transportada para cá, continua em uso aqui da nossa paróquia, do Divino Espírito Santo. Tem aqui embaixo entalhadas as inscrições, né, da doação do barão Joaquim Eloy Mendes. Vocês estão vendo agora também aqui a pia de água benta aqui no pórtico da igreja, né, doada também pelo senhor barão Joaquim Eloy Mendes. Uma outra peça muito curiosa que é ligada ao barão Joaquim Eloy Mendes é essa soleira de pedra que compõe a atual igreja matriz. Essa maravilha esculpida em pedra, ela foi esculpida em 1870 para a antiga matriz, lá da época da Mutuca, e depois, quando foi demolida a igreja, ela foi reaproveitada aqui. E ela foi esculpida por um artista praticamente desconhecido na história de Eloy Mendes. Era um africano trazido aqui, comprado, lamentavelmente, nesse horror que foi a escravidão. Ele era um escravizado do Joaquim Eloy Mendes, chamava-se João Miguel dos Inocentes. É provável que tenha sido o artista mais refinado que tenha pisado aqui nessas terras. O João Miguel dos Inocentes, ele deixou várias e várias peças, era uma espécie do Michelangelo, eloense aqui, né? Ele esculpiu, entalhou essas pedras para a antiga matriz, a mando do Joaquim Eloy Mendes, e igual eu disse, depois com a demolição da antiga igreja, ela foi reaproveitada. As pessoas passam sempre, né, nesse lugar aqui, e nunca ninguém se atentou, ou nunca soube da importância histórica dessas pedras que compõem a entrada da nossa igreja matriz. Atrás da porta principal aqui da igreja, tem uma placa de metal, justamente identificando o autor dessa soleira aqui, João Miguel dos Inocentes, um nome que nunca pode ser esquecido na história eloense. Não sabemos a sua origem, sabemos que ele foi um africano trazido para cá, mas não sabemos quando morreu, não sabemos maiores detalhes sobre ele, né? Mas a gente vê algumas das poucas obras dele que chegaram até o nosso tempo. Está aqui. Teria sido, vamos dizer, uma doação do senhor Joaquim Eloy Mendes para a igreja, mas na verdade é uma obra que, de todo o mérito do João Miguel dos Inocentes. Ele era o grande artista, o grande artífice das pedras, que infelizmente estava condicionado nessa situação de escravidão, que foi essa coisa terrível, né, da história brasileira. Bom, nesse lugar, gente, ficava a casa do barão com a baronesa. Hoje, esse lugar é ocupado aqui pelo Rotary, a casa paroquial. Vocês estão vendo nessa foto que está aparecendo para vocês agora, de 1910, como era esse lugar, tendo ao fundo, ali onde está aquele prédio do restaurante, aparecendo o velho cinema mudo da cidade, o Cine Royal. Esse quarteirão aqui, ele pertencia todo ao barão e à baronesa. Essa parte não existia, era uma praça, chamava Praça Senador Melo, que dava frente para o palacete que o barão construiu para o filho adotivo dele, o comendador Batista de Melo, que nós vamos fazer para vocês mostrar em seguida esse local aqui. O barão, ele faleceu nessa casa que aparece para vocês aí nessa foto antiga, e agora vocês estão me vendo em frente onde, como ela é atualmente, aqui a Praça da Matriz. Estamos ao lado da igreja aqui, né,
em direção ao fundo da praça. Bom, nós estamos agora aqui na esquina onde era antigamente o Palacete do Melo. Fica aqui, essa aqui era a antiga Rua do Carmo, atualmente se chama Rua Batista de Melo, na esquina com a Rua do Triunfo, atual Rua Getúlio Vargas. Aqui, nesse exato lugar, ficava o palacete do comendador Joaquim Batista de Melo. O barão construiu este casarão, este palacete, que aparece para vocês aí nas fotos agora. Ela no começo do século, né? Esse casarão em 1911, depois aparece em 1958, uma foto feita pelo grande memorialista da cidade, o senhor José Machado Mendes, depois aparece já na década de 70. Essa casa, o barão nunca morou nessa casa, ele construiu para o Batista de Melo. Foi em frente a essa casa aqui que o barão recebeu as homenagens quando ele foi nomeado barão do Império do Brasil em 1888. Vocês estão vendo aí uma foto, aparece para vocês agora, os festejos da festança aí, né, das homenagens, de 3 dias que foram as homenagens por comemoração ao título do senhor barão Joaquim Eloy Mendes. Dessa casa, só sobrou este passeio de pedra, que aqui está, entalhado também pelo grande artista o João Miguel dos Inocentes, que é aquele que entalhou também a soleira da igreja. E desta casa sobrou também as grades, as artísticas grades, que atualmente compõem a minha residência, conforme vocês podem conferir nas imagens que estão aparecendo para vocês agora. Elas trazem no arco principal as iniciais, né? JEM, Joaquim Eloy Mendes, e o ano da construção dessa casa, 1882. Lamentavelmente, por uma série de motivos que não vem ao caso aqui, essa casa foi demolida em 1988. Bom, gente, como nós vimos do outro lado, ali na praça, esse lugar aqui não havia casas, ele era uma praça justamente para dar visão aqui do Palacete do Melo, nessa esquina que eu acabei de mostrar, para ter essa visão da praça da igreja. Depois, né, isso em 1947 foi vendido à paróquia, e quando o Monsenhor Umbilino faleceu, em 1974, em seguida demoliram o velho casarão do barão ali na esquina e lotearam. Foram feitos 8 lotes aqui nesse quarteirão. Um ficou a casa paroquial, logo atrás do centro catequético, né, que está aqui, e do lado da casa paroquial ficou o Rotary Club, que está dessa forma nesse quarteirão. Os outros lotes foram vendidos para particulares. Vocês estão vendo uma imagem agora, feita aí na década de 1960, que aparece um pedacinho do Palacete do Melo e esse pedaço que nós estamos aqui já fechado de muro. Ali funcionou uma agremiação estudantil chamado Mundo Jovem, ficava nesse espaço aqui que vocês estão vendo na fotografia. Outra marca do Joaquim Eloy Mendes, para a nossa história, fica nesse lugar que está logo atrás aqui, atualmente, é o Clube Eloy Mendes, né, a Casa da Cultura. Nesse lugar, o Joaquim Eloy Mendes com seu irmão, o João Pedro Mendes, eles compraram um terreno. Essa rua, que começa aqui na Praça da Matriz, atualmente se chama Rua Adelaide Machado Ximenes. No século XIX, era a Rua das Flores. Ali, nessa esquina da Rua das Flores com a Praça da Matriz, em 1883, curiosamente, no 30 de agosto, o Joaquim Eloy Mendes, então major da Guarda Nacional, junto com seu irmão, eles compraram aquele terreno para ser o que eles chamavam de a Casa das 4 Cadeiras. Sou estranho para a gente isso. Seria uma escola, quando fala 4 cadeiras, seria 4 salas de aula, com 4 salas de aula para o distrito da Mutuca. Essa Casa das 4 Cadeiras, né, a Escola das 4 Cadeiras, da Rua das Flores, é que posteriormente, nesse mesmo prédio, que aparece para vocês aí agora, uma foto dessa velha casa, né, um velho casarão,
Foi nesse lugar a origem da primeira escola da Mutuca. Ali, depois de 1909, o governo criou a chamada Instrução Pública e essa mesma escola foi levada virou o Grupo Escolar Targino Nogueira, onde é a prefeitura hoje, que depois desceu lá para a Avenida Irmã Micaela com o nome de Targino Nogueira. Em 1927, quando foi levada ali para o Grupo Escolar, a atual prefeitura, já mudou o nome para Grupo Escolar Targino Nogueira e atualmente está na Avenida da Irmã Micaela com o nome de Escola Estadual Targino Nogueira, que agora, há 2 anos atrás, comemorou os seus 140 anos. A Escola Targino Nogueira, fundada lá na sua primeira origem mesmo, pelo senhor Joaquim Eloy Mendes, é mais velha do que a própria cidade de Eloy Mendes. E tudo começou aqui, nesse lugar onde nós estamos. O marco zero da educação da cidade está aqui, logo atrás, no prédio do atual Clube Eloy Mendes, a sede da cultura da cidade. Bom, agora estamos olhando a casa do barão com a baronesa de um outro ângulo, né? Vocês estão vendo aí, está aparecendo para vocês uma foto já desse ângulo, dessa esquina, dessa rua que atualmente se chama Rua Emiliana Ferreira Goulart Machado, que se chamava Rua Barão da Varginha. Na esquina aqui com a Praça da Matriz, a casa paroquial está logo ali atrás de mim. Aqui faleceu a baronesa Mariana Bárbara da Conceição. A baronesa, pouquíssimo conhecida na história eloense, ela era a mulher rica, conforme eu disse agora há pouco, aqui no áudio. Quando ela casou com o barão, ela já tinha mais de 40 anos. Eles vieram do Rio de Janeiro, o pai da baronesa era muito rico. E a baronesa, ela tem uma ligação curiosa, ela teve uma ligação curiosa com os escravizados. Consta-se que ela doou uma fazenda de 600 alqueires de terra para os seus ex-escravizados. É a Fazenda São Diogo, que fica no atual distrito de Guaipava, ali que pertence a Paraguaçu. E conta essa história que ela mandou fazer uma cópia do testamento, doando essa fazenda de 600 alqueires. Ela mandou fazer uma cópia e, quando ela faleceu, em 1895, foi dobrado esse testamento e colocado dentro do sapato dela. Ela foi sepultada com esse testamento, a cópia desse testamento, no antigo cemitério do Rosário, cemitério paroquial, que nós vimos no início do vídeo, que foi trasladado em 1954 para o cemitério atual, conforme nós vimos no início, o túmulo do barão Joaquim Eloy Mendes. E era aqui, nesse exato local que nós estamos, que era a casa do senhor barão Joaquim Eloy Mendes e da senhora baronesa, né, a Mariana Bárbara da Conceição. Bom, meus amigos, assim foi mais uma reportagem da história, da nossa história. Hoje falando aí sobre o bicentenário do nascimento do senhor Joaquim Eloy Mendes. Esperamos que tenha trazido um pouco mais de informação sobre a história da nossa amada cidade de Eloy Mendes. Um abraço a todos e a todas e até uma próxima ocasião.